Autárquicas 2025, seja bem-vindo. Este é o espaço de representação de Tarouca, um concelho do distrito de Viseu, pertencente aqui à região do Douro, em que a agricultura tem um peso fundamental na economia. Tem 7.700 pessoas, tem crescido, de resto, a população deste concelho desde 2021, sobretudo graças ao saldo migratório positivo. Em 2013, o PSD recuperou a Câmara ao PS, quando foi eleito Valdemar Pereira. Está em fim de mandato e no final do terceiro mandato, por isso, de saída dos destinos do Executivo da Câmara Municipal de Tarouca. O candidato à sucessão no PSD é o, até agora, vice-presidente José Damião Melo. Bem-vindo e obrigado por estar aqui connosco. De resto, na Assembleia Municipal, além do PSD, tem também assento o Movimento Cidadãos Amar Tarouca, que em 2021 foi apoiado pelo Partido Socialista e agora não se apresenta a eleições e por isso mesmo temos também o cabeça de lista do Partido Socialista, César Carvalho, e convidado precisamente porque o PS não apresentou candidatura em 2021, tendo apoiado este Movimento Cidadãos Amar Tarouca, e também connosco Domingos Nascimento, do Movimento União por Tarouca, mais um movimento independente que integra nas suas listas de candidatos elementos que foram eleitos precisamente por esse Movimento Cidadãos Amar Tarouca, agora extinto. Está feito o retrato e o porquê dos convites para este debate sobre o município de Tarouca e começamos por propunha fazer uma contextualização de vontades que, no fundo, acaba por ser uma contextualização do próprio Concelho de Tarouca. José Damião Melo, podemos começar por si. De facto, este Concelho tem conseguido, desde 2021, inverter o êxodo populacional, tem conseguido crescer pouco, mas tem crescido em termos de população. Que obra, e apelando ao facto de ter sido vice-presidente e que agora se candidatar à presidência, que obra é que viu nascer, que terá contribuído para isto e que quer continuar? Muito bem, primeiro cumprimentá-lo a si, cumprimentar quer o Sr. Domingos, quer o Sr. César, e dizer-vos que é para mim também um privilégio estar aqui hoje para também explicar um bocadinho daquilo então que nos traz a estas eleições autárquicas 2025. Sobre o tema em concreto e a pergunta que me foi formulada, dizer claramente que é para nós uma felicidade grande pelo trabalho que desenvolvemos durante estes 12 anos, porque a verdade é que alteramos o ciclo. E não alteramos o ciclo, podemos achar que é pouco, quando dizemos que é pouco, não. É acima da média nacional, é muito acima da média, por exemplo, da Cima de Ouro, ou seja, dos 19 municípios que compõem a Cima de Ouro, e dizer-te que entre 2021 e 2025, Tarouca aumentou 4,5%. Dizer também, em termos populacionais, dizer também que a nossa população hoje, em 2025, é maior que a população que tínhamos em 2013, quando tomamos posse. E dizê-lo que é o único concelho da Cima de Ouro, dos 19, que garante exatamente este tipo de indicador. O que eu acho que, de alguma forma, é fruto do trabalho realizado, mas, acima de tudo, é consequência das políticas de atratividade, de melhoria da qualidade de vida e, acima de tudo, daquilo que se vai oferecendo diariamente a quem escolhe Tarouca para viver e a quem ali não quis deixar de ficar. Ou seja, são muitos os tarouquenses que continuam a acreditar nestas políticas porque são este tipo de políticas de maior proximidade, de maior atratividade, de promoção de um território que garantem esta fixação que tantas vezes o norte interior de Portugal anda a pedir que aconteça, a tentar encontrar algum tipo de magia, porque não é fácil. Eu acho que Tarouca não foi nenhum tipo de poder sobrenatural, mas foi sim pensar com estratégia, com visão e com uma missão específica, que era fixar, criar mais jovens no Concelho de Tarouca, deixar que eles se mantenham, até porque, uma outra nota, um outro indicador que me parece muito importante, dizer que dos 19 municípios da Cima de Ouro, Tarouca é o segundo município com o melhor índice de envelhecimento. Acima de nós, só Vila Real. E por isso isto traz-nos algum tipo também de uma visão para o futuro, com uma visão mais otimista, uma visão em que temos uma continuidade dos nossos jovens no nosso território, conseguimos maior empregabilidade, dizer que aumentamos em 11 anos, que é o tempo que há em estatística, 56% dos trabalhadores por conta de outra no nosso território e aumentamos as empresas em cerca de 40% o número de empresas instaladas no território. Por isso, eu acho que é este
o caminho, é esta a forma de podermos fazer política de forma diferente, política não para as pessoas, mas com as pessoas. A maior parte das soluções foram encontradas com os tarouquenses. Não fomos nós, numa tómbola fechada, que tentamos encontrar as nossas soluções. Não. Abrimos aquilo que é o poder autárquico ao exterior, ao nosso território, a quem ali vive, a outros que não vivendo, mas também de alguma forma nos observam, e a partir daí acho que conseguimos transformar hoje Tarouca numa Tarouca com futuro e para o futuro. Muito bem, vamos também ouvir os candidatos do PS e da União por Tarouca. César Carvalho já foi vereador em tempos idos, já há cerca de 16 anos afastou-se da política. O que é que o faz agora regressar? Olha, o que me faz regressar agora é precisamente a preocupação que sinto por este quadro que foi apresentado agora. É que o aumento da população traz-nos um aumento também da responsabilidade e o aumento dos desafios. Há 12 anos a gestão do PS deixou o Conselho preparado para receber as pessoas. E o que se passa agora é que Tarouca é como que tenha parado no tempo. Os gestores estão desorientados, estão cansados. Os agricultores sentem-se pouco valorizados ou nada valorizados. Os jovens, os investidores estão a investir fora do Conselho de Tarouca porque não encontram no Conselho forma de poder desenvolver a sua atividade. Os jovens são obrigados a sair de Tarouca porque não conseguem encontrar atratividade também no nosso Conselho e, portanto, é essa responsabilidade, é esse desafio que me fez regressar. Mas não só. Foi também a esperança e a vontade de mudança que eu senti nas pessoas que me abordaram, que me convenceram, no fundo, a regressar à política, que eu abracei com muita paixão e com muita vontade, muita motivação. De facto, Tarouca é uma terra de potencialidades. É preciso identificá-las, é preciso projetá-las e é preciso valorizá-las. E isso é aquilo que nós não conseguimos ainda ver no Conselho de Tarouca. Foram aqui elencados alguns fatores estatísticos pelo José Damião Melo. Por exemplo, no crescimento das empresas, não se sente isso no território? Olha, eu sinto um grande crescimento do investimento de particulares. E, portanto, não é a responsabilidade da Câmara. Eu estava a ouvir o Dr. José Damião e que falou de obras que fez para atrair os jovens, para atrair as pessoas, para valorizar e do bem-estar das pessoas, e eu não consegui lembrar-me de nenhuma que ele tivesse feito. Aliás, o grande boom das obras, o grande desenvolvimento de Tarouca, que fez de Tarouca um município liderante na região, liderante no turismo, liderante na agricultura também, liderante também na atratividade e no desenvolvimento. Durante estes 12 anos, as obras que precisavam, pelo menos, de uma manutenção, foi como que uma oportunidade perdida. É certo que neste último ano se apresenta um projeto muito bem elaborado, com muitas ideias, e que eu tenho pena que só tivesse sido, depois de 12 anos, só tivesse sido apresentado agora. Eu estou a referir-me às grandes opções de plano, que o Dr. José Damião falará com certeza, e depois eu imagino que tipo de obras, que obras é que deixaram de ser materializadas para se apresentarem agora para este período que vem a seguir. E, portanto, olha, é com uma preocupação, mas também com muita esperança que eu encaro este desafio. Muito bem. Faço a mesma pergunta ao Domingos Nascimento, depois de ter tido um passado ligado ao PSD, avança agora numa candidatura independente, porque é que para si faz sentido fazê-lo? Então, queria felicitar todos, cumprimentar o José Damião e o César e a si. É claramente uma honra estar aqui neste momento. Todas as funções que eu exerci até hoje são por imperativo de consciência, são por obrigação de cidadania. Eu nunca fiz carreira política, sempre exerci funções na perspectiva de resolver problemas concretos, independentemente de ser na política ou nas outras instituições, como por exemplo os Bombeiros de Tarouca. Agora, aquilo que eu
ouvi de quem, no fundo, traz esta herança de 12 anos até nós, é preocupante, porque aquilo, e não sinto nenhuma felicidade em dizer isto, mas aquilo que eu sinto é que não há uma verdadeira consciência dos problemas do Concelho de Tarouca. Isto é absolutamente preocupante. Digamos que é o facto de nós termos constatado de que não há uma visão clara, nem uma consciência da realidade do Concelho. Parece que andamos todos numa fantasia que não corresponde depois à realidade, porque as pessoas de Tarouca não sentem isso, que nos levou a criarmos esta União por Tarouca, este movimento que junta pessoas de várias dinâmicas políticas, de vários partidos, do PS, do PSD, do CDS, de outras áreas, do LIVRE, etc., porque sentimos a obrigação de cidadania de dar um abanão ao Concelho de Tarouca. Porque isto não pode continuar assim. Quando se refere aos problemas do Concelho, refere-se exatamente a quê? Porque uma parte daquilo que o José Damião referiu são fantasias, não é? Nós temos, efetivamente, mais 300 e poucas pessoas, mas o saldo natural é negativo. Continua negativo, sim. O saldo natural continua negativo. Nós continuamos num processo agudo de envelhecimento. E as políticas não acompanham esta realidade. Nós temos problemas gravíssimos na área da saúde e depois andamos a fazer outras coisas que, embora eventualmente importantes, mas que não são prioritárias. Porque aquilo que é prioritário é cuidar das pessoas, desde as crianças, aos jovens, aos adultos que criam riqueza, que trabalham, e depois aos mais velhos que têm o direito de ter uma nova forma de os apoiarmos. Nós não podemos continuar a meter a cabeça debaixo da areia. Bem, já vamos à saúde também. Eu propunha que começássemos pela questão do desenvolvimento económico, porque é um desígnio das diferentes candidaturas. José Melo, foi aqui, apontaram-lhe no fundo erros de leitura, chamemos-lhe assim, não colocando em causa os números que para aqui trouxe, foram-lhe apontados erros de leitura desses números. Quão vital é robustecer o tecido produtivo e a dinâmica empresarial em Tarouca, à margem daquilo que já foi uma subida que elencou? Muito rapidamente... E como fazê-lo já agora? Não, muito rapidamente, até porque dizer que isto começa a ser recorrente, ninguém responde às perguntas que lhe são feitas, única e simplesmente respondem àquilo que são as minhas propostas, são coisas completamente distintas, aquilo foi a minha intervenção e a intervenção dos outros. Mas vamos continuar, até porque uma das perguntas que fez foi quais são os problemas efetivamente, e nem sequer ouvi nenhuma resposta, e por isso, de alguma forma, também me sinto tranquilo e com alguma felicidade por perceber exatamente que é este o contexto. Mas também percebo porquê. Relativamente àquilo que estávamos a falar, e já agora dizer que os dados não estão em causa, são dados do INE, não inventei nada, não corri atrás de números que nos fossem favoráveis, fui buscá-los, e quando afirmamos em algum momento que estamos num processo de envelhecimento, imaginem, nós estamos em cada 100 jovens com 225 idosos, imaginem concelhos dos nossos vizinhos que em cada 100 têm cerca de 600 idosos, como é que nós nos posicionamos? Porque o processo de envelhecimento é em todo o país, não é em Tarouca, infelizmente. E ninguém encontrou até ao momento qualquer tipo de fantasia para resolver esse problema. Mas dizer que esta é a área económica, que é uma área que nós, o desenvolvimento económico, leva-nos exatamente àquilo que nós, acho que qualquer autarca pretende para o seu território, que é ele que atrai gente, é ele que cria postos de trabalho, é ele que fixa pessoas. E neste sentido, dizer-vos que infelizmente, em 2013, Tarouca não tinha sequer uma área empresarial, uma área de acolhimento empresarial. Uma. Hoje tem, já com empresas instaladas. Mais, dizer-te, uma delas estão neste momento a terminar e vai criar cerca de 80 postos de trabalho. Dizer-vos que em 2013 Tarouca não tinha um único supermercado de alguma dimensão. Hoje tem 3. Ele fixa ali cerca de 150 postos de trabalho. Dizer-vos que em 2013, continuo a dizer que estávamos todos tão bem preparados, nós fizemos, é verdade, e nós temos que dizer isto efetivamente. Eu acho que o Concelho de Tarouca teve um boom de investimento em obra até 2013, aproveitando de alguma forma o quadro comunitário anterior.
Mas eu acho que aquilo que nós soubemos fazer, e acho que esta é a inteligência do autarca, é aproveitar a obra que tem e transformá-la para dar visibilidade, atratividade e identidade ao seu território. E foi isso que nós fizemos. Fizemos obra mais, claro que fizemos. Fizemos um conjunto de obras que nos deixam felizes, que nos orgulham, que orgulham os tarouquenses. Hoje os tarouquenses têm uma identidade enorme na obra que foi feita em Tarouca. Nós aproveitamos aquilo que Tarouca tem de melhor. E o Tarouca tem melhor são os seus produtos endógenos naturais. A serra e o rio. Não há mais nenhum concelho que eu conheça com a dimensão de Tarouca que tenha um rio que o rasga. E nunca ninguém aproveitou o rio. Nós habilitamos o nosso rio para atrair não só visitantes, mas também gente que passou a gostar de Tarouca. Estou-vos a falar de obras que a nossa zona ribeirinha de Ocanha, ou a zona ribeirinha de Mondim, ou o Parque Ribeirinho de Tarouca, foram coisas que fizemos. Agarramos naquilo que é a nossa serra, a nossa floresta e tratámo-la. Nós temos investimentos de mais €500 mil naquilo que é a floresta durante estes anos. Dizer-te, para mim mais uma vez, é com felicidade que o afirmo, desde 2013, não temos nenhum incêndio que tenha consumido 5% do território. Dizer que entre 2009 e 2013, nos outros 14 anos anteriores, tivemos este problema durante 4 vezes. Nós queremos um território mais resiliente, queremos um território mais protegido e fizemos-lo com quem? Com as pessoas, porque ao protegermos o território estamos a proteger as pessoas. E quando protegemos as pessoas também acabamos de estar a proteger o território. Connosco, e eu quero dizer isto claramente, até hoje e daqui para a frente há de ser sempre assim, não interessa quem chega primeiro, interessa quem não fica para trás. E connosco ninguém fica para trás, é isto que temos feito. Dizer-te claramente sobre esta questão do investimento. Quando nos dizem que, afinal, conforme dizia o Sr. César Carvalho, que não há investimento em Tarouca, que aumenta a população e aumenta os desafios, dizer, efetivamente, Tarouca tem neste momento os maiores índices de investimento em todo o Douro Sul, para não dizer o maior. E por isso ninguém pode... Há mais postos de trabalho. Volto a dizer, mais cerca de 40% a 50% de postos de trabalho. É do que estamos a falar. Vamos avançar. Domingos Nascimento ouviu a queixar-se de algumas coisas, de alguma das coisas que foram ditas. Como disse o José Damião, muito dificilmente respondem às minhas questões, já estou habituado a isso, mas eu ainda assim faço-lhe uma questão. A sua proposta neste âmbito do dinamismo económico é a criação de um parque dedicado à inovação e à ciência. Esse, para mim, é o ponto de partida para este ponto. Já sei que se vai referir a outras coisas, além de responder à minha pergunta. Não, eu acho que vou agora falar das propostas que temos, que são estruturantes para o Concelho. Estamos na altura, estamos na hora de criar dinâmicas estruturantes para o Concelho e o Parque da Inovação e Ciência é fundamental para Tarouca. É fundamental para os mais jovens, mas também é fundamental para os adultos que precisam de ter postos de trabalho, de preferência, qualificados. O crescimento do emprego em Tarouca é emprego não qualificado, porque já há mais de uma década que não se instala uma empresa em Tarouca com emprego qualificado e por isso temos o tecido económico e empresarial cada vez mais fraco e isso reflete-se também na qualidade de vida das pessoas e nos seus rendimentos disponíveis. Quanto ao Parque de Inovação e Ciência, aquilo que pretendemos é muito claro. Ensino pré-universitário para os jovens, com protocolos com universidades e politécnicos, dinâmicas de inovação e ciência, por forma a conseguirmos potenciar o Concelho de Tarouca e colocarmos na vanguarda dos concelhos do país. Isto não é fantasia, isto é realidade, nem sequer é difícil fazer isto. É até extraordinariamente fácil fazer com que isto aconteça. E o investimento não é nada do outro mundo. A ideia é um investimento que, se fosse criado de raiz, andaria na ordem de 1,5 milhão a 2 milhões de investimento direto, mas é possível, de uma forma faseada, colocar já, nomeadamente, o ensino pré-universitário a funcionar em instalações que já existem no município. Com alguns melhoramentos é possível fazer isso. Por isso, não percebo porque é que Tarouca se limita a dinâmicas sem qualquer futuro e se esquece destas, colocando Tarouca na vanguarda dos concelhos da região. Tarouca tem uma localização geográfica extraordinária. Tarouca
tem, na perspectiva da rede viária, uma autoestrada muito próxima, a cerca de 8 km, por isso nós não nos podemos queixar de nada, nós temos as pré-condições todas conseguidas. Por isso, o Parque de Inovação e Ciência é fundamental para o Concelho de Tarouca, colocando lá também uma dinâmica de coworking, ou seja, permitindo que as pessoas se juntem para criar empresas conjunto, para trabalharem no âmbito do empreendedorismo e para atrair novas pessoas, nomeadamente tarouquenses que estão fora e que têm muito a dar a Tarouca e que nós temos que criar condições para que eles se instalem lá. Muito bem. César Carvalho, a questão do fomento do empreendedorismo jovem é também um ponto forte do Partido Socialista nesta área económica. Pergunto-lhe se é a grande bandeira. É uma das grandes bandeiras, sim. Mas eu queria antes referir-me àquilo que o Dr. José Damião disse. Falou que realizaram um conjunto de obras, realizaram muitas obras. Eu há bocado desafiei-o a dizer uma, ainda não ouvi. Depois disse que com muito orgulho, que é verdade, nós também nos orgulhamos, eu também me orgulho de estarmos numa região favorecida, porque o contexto de serra, rio, natureza é fantástico, é o Vale Encantado e, portanto, é preciso potenciá-lo e mantê-lo próximo das pessoas e mantê-lo despoluído, mantê-lo limpo. Eu gostava de saber se o Dr. José Damião sabe, por exemplo, quantos focos poluentes é que estão a contaminar as águas do Rio Varosa e do Varozela, por exemplo. É claro que nós preferíamos ter, em vez de duas zonas ribeirinhas, a de Castanha do Ouro e Naucanha, preferíamos ter praias fluviais. Nós não as temos, não sabemos porquê. Dói-me o coração quando vejo pessoas a banharem-se nas águas junto à Alcanha. E, portanto, nós devemos falar, mas devemos falar felizes por termos estas potencialidades na nossa terra, estes produtos endógenos, mas deviam estar protegidos, devidamente qualificados. Em relação ao empreendedorismo, eu estou em clara desvantagem em relação aos meus oponentes, porque não conheço as ideias que eles preconizam e eles conhecem as minhas há muito tempo, porque já as publiquei há muito tempo. E, portanto, reparo e vou ouvindo algumas ideias que porventura saíram, se calhar, dos nossos cadernos, das nossas propostas eleitorais. Em relação a este parque tecnológico, o Dr. Domingos Nascimento dizia que o Dr. José Damião falava de fantasias, eu devolvo-lhe também Este parque é uma fantasia também? É uma fantasia porque nós não devemos começar os edifícios pelo telhado. Nós devemos começar os edifícios primeiro atrair pela o raiz. Sim, e aquilo que nós propomos é abrir um gabinete de apoio ao empreendedor, ao jovem empreendedor, para que consiga acompanhar esses jovens que têm ideias, desde a concepção da ideia até à materialização da ideia. E ajudá-los, dar-lhes apoio para aquilo que eles necessitam, para que eles efetivamente se fixem. E eu concordo com o Dr. José Damião quando diz que houve um aumento da empregabilidade, principalmente nos serviços municipais. Eu não estou contra esta função social que o município também tem. Deve criar emprego, mas deve ser por outra via. O município deveria criar empregadores, empreendedores, ajudar os jovens a tornarem-se eles próprios empregadores, realizar as suas empresas, as suas atividades, de forma a que eles próprios pudessem criar emprego. É claro que o Dr. José Damião esqueceu-se também de dizer que tipo de empregos é que são criados em Tarouca. São empregos precários, são jovens altamente qualificados que não têm uma carreira definida, não têm origem, não têm horizontes de ver qualificadas as suas capacidades, as suas potencialidades. E isso eu não digo com alegria, eu digo com muita tristeza. Eu reconheço que é um trabalho importante também dos municípios de empregar pessoas, porque nós não podemos falar contra o desempenho de um município que emprega pessoas e depois acusá-lo de não fixar os jovens. É uma boa tentativa, mas não deve ser por aí. Não devia ser por aí, devia ser na tentativa de
criar empregadores, jovens empresários. Bem, ficou percebido. Vamos avançar para outra dimensão. Há pouco, Domingos Nascimento queria falar de saúde. Eu pergunto-lhe que diagnóstico faz. Sei que há propostas do União por Tarouca neste sentido, nomeadamente a implementação de serviço gratuito em todas as freguesias, com o apoio dos mais velhos em suas casas. O que é que isso significa e que ponto de partida, volto ao início da pergunta, que ponto de partida é que tem essa ideia, ou seja, que diagnóstico faz da saúde no concelho? Eu queria só fazer uma pequena referência. O desenvolvimento económico do concelho de Tarouca também tem a ver muito com a agricultura, conforme falou no início. E a verdade é que nós estamos a destruir o tecido agrícola. Falamos também de produtos endógenos. A Baga de Sabugueiro foi uma das grandes riquezas durante muitas décadas, quase um século, para o concelho de Tarouca, e que foi um negócio completamente está a ser desmantelado. Nós temos que refletir sobre aquilo que estamos a fazer. E eu sinceramente acho que às vezes estamos num concelho fantasiado e não olhamos à realidade daquilo que está a acontecer. Relativamente à saúde, a saúde é o nosso bem maior, não tenhamos dúvidas. Se nós não tivermos saúde, tudo o resto deixa de ter importância. E é por aí que nós queremos apostar para dar qualidade de vida aos tarouquenses. Os mais velhos, que vivem nas nossas aldeias desertificadas, muitos deles sem qualquer retaguarda familiar ou vizinhos, já não existem. A maior parte deles vive ou sozinho ou com alguém da mesma idade. É urgente nós prepararmos para esta tempestade silenciosa que está a acontecer no concelho de Tarouca. Porque a tempestade silenciosa está-nos a levar os sorrisos das pessoas que ainda estão por lá. Porque é inquietante a forma como eles vivem. E nós acho que temos uma obrigação de cidadania, como cidadãos, de olhar de frente a este problema. Então o que é que precisamos de fazer? Face a este problema, temos que criar respostas diferentes, respostas adaptadas aos novos tempos. E a resposta é cuidadores comunitários, cuidadores em casa das pessoas, que andam de porta em porta e que ficam residentes, entre aspas, em termos profissionais, em cada uma das juntas de freguesia, ou seja, em cada freguesia haverá um núcleo de amparo humano que dará condições para que possamos fazer este trabalho junto das pessoas. Por isso, esse serviço será gratuito e tem condições para começar muito rapidamente. Ou seja, se nós formos poder, ainda neste Natal já teremos pelo menos um cuidador por freguesia e 2 na freguesia de Tarouca, porque é uma freguesia maior. Parece algo não execuível, mas é extraordinariamente simples e o custo é mesmo muito simbólico. E vai criar novos postos de trabalho, pessoas qualificadas que existem no concelho, ligadas às áreas do investimento, e isso vai naturalmente mudar e de que maneira a qualidade de vida das pessoas de Tarouca. Diria também que, ao aumentarmos a qualidade de vida dos mais velhos, estamos também a aumentar a qualidade de vida dos seus filhos, dos seus netos, porque não residindo por perto, sentir-se-ão mais seguros, mais ou menos culpados, entre aspas, pelo facto de não estarem tão perto dos seus ascendentes e que tanto amor lhes dedicam. Muito bem, José Damião, qual é a prioridade no cuidado à população? Falamos de saúde, mas não precisamos falar só de saúde. Os serviços municipais, o apoio social que o município pode prestar, tem várias valências e dimensões. Primeiro, rapidamente, até porque me obriga a fazê-lo, só 2 temas muito rápidos. Há pouco o Sr. Professor César perguntava, especificamente, afinal, que investimentos tinham sido feitos em Tarouca nos últimos anos, que eu referi, mas não referi nenhum. Eu quero dizer de forma muito direta, é fácil, muito fácil. Vou-lhes dizer que quando chegamos há 12 anos, por exemplo, Tarouca tinha iluminação pública desligada a partir da 1 da manhã. Não tinha capacidade financeira para pagar a iluminação pública. Transformamos com cerca de €500 mil toda a iluminação pública em LEDs e gastamos menos e passamos a ter iluminação pública toda a noite. Um serviço público básico, do mais básico, mas Tarouca estava preparada em 2013. Em 2013 tínhamos povoações como Teixelo, uma povoação pequena, uma povoação de gente tão importante como os que vivem na cidade, sem qualquer serviço de saneamento. Não tinha saneamento de Teixelo, não tinha água pública. Tem hoje em Tarouca. Logo a seguir assumimos Teixelo como tantos outros povos. E dizer-lhe que, provavelmente não conhece a legislação, mas eu digo,
porque é que não temos praias fluviais. Eu quero muito no futuro chamar a Mondim da Beira praia fluvial, ou a Várzea da Serra praia fluvial, ou o Canha praia fluvial. É fácil, está toda preparada. Só nos falta um ponto. Não temos nadadores salvadores. E não é um problema de Tarouca, é um problema do país neste momento. O país está sem nadadores salvadores. Vamos avançar para 2025 então, por favor, José Damião. Eu percebo, atenção, fique claro, eu percebo a intenção. Tive que responder, perguntou-me claramente. Mas corremos o risco de todas as suas intervenções olharem para o passado e não para o futuro. Não, até porque todas elas estão a olhar para o futuro, efetivamente, porque eu não consigo desligar o passado sem o futuro que prevejo para Tarouca. Claro que sim. E relativamente àquilo que falamos sobre a área da saúde, o problema na saúde é cuidar as pessoas, e cuidar as pessoas é tão mais do que saúde. Às vezes as pessoas precisam de cuidados, de acompanhamento que não têm nada a ver com saúde. Aí eu ter-lhe dizer perguntado... que em 2000, só para termos esta consciência, que eu acho que vale a pena que a tenhamos, há pouco eu trouxe um bocadinho aquilo que é o nosso programa eleitoral e dizer-vos que é um programa eleitoral, não é um programa eleitoral que alguém pensou agora e que o mandaram para fora, não, um programa eleitoral que está baseado num conjunto de candidaturas que já estão feitas, estão aprovadas e estão em execução. Entre elas, na área da saúde, um acompanhamento através da compra de novo equipamento, dizer-vos que estão neste momento apoiados, candidatura aceite, 131 mil euros para prepararmos condições para levarmos saúde, para levarmos acompanhamento, para levarmos ação social, para levarmos algum tipo de tentativa de que as pessoas não se sintam tão solitárias, porque há solidão na nossa região, com este programa que está neste momento aprovado. Ninguém vem agora dizer como é que se vai fazer, está feito, vai avançar. Mas quero-te dizer também, porque é bom que se diga, sobre a questão da saúde, que temos que ir para além disto. E permite-me, não é uma ideia nossa e também não quero criticar as ideias dos outros, mas quando falam em fantasia, eu gosto da fantasia, por exemplo, dos hospitais da retaguarda, que são aquelas fantasias enormes. Eu vou-te dizer que, e eu desafio os nossos ouvintes a irem ao ChatGPT e perguntar-lhe porquê é que não devemos ter um hospital de retaguarda. Ele diz, a maior parte estão a fechar, não conseguem financiamento, é um investimento muito grande, as pessoas ficam assoberbadas por esses hospitais de retaguarda e no fim são transformados noutra coisa qualquer. Basta isto. Nós não precisamos ser muito inteligentes, basta ir lá e perguntar e nós fazemos isto com muita facilidade. Mas dizer que a saúde trata-se com o bem-estar das pessoas ao nível desportivo. Nós criamos um conjunto de eventos ao nível desportivo que são não só uma referência nacional, são um polo de atratividade no nosso território, mas são, acima de tudo, práticas, são assim, hábitos de vida saudáveis que vamos desenvolvendo com as pessoas. Eu não sei se os candidatos têm noção, mas nós acompanhamos todos os nossos doentes oncológicos, por exemplo, para as sessões de tratamento. Nós acompanhamos quase todas as pessoas que tenham necessidades. Nós temos programas sociais para a aquisição de medicamentos, nós temos programas sociais para acompanhamento das pessoas ao nível psicológico, ao nível da saúde. Temos um conjunto de programas que eu acho que vale a pena, que são muito mais do que a saúde. Vou-lhe dizer, para terminar, se eu puder, ao nível da saúde, quando falamos em hospitais, eu prefiro, e se me for possível fazê-lo, investir numa excelente rede de transportes para um hospital distrital, como temos o Hospital de Lamego, o Hospital de Vila Real, tão próximo, que ainda agora dissemos que estavam ali ao lado, que tem um conjunto de valências e de competências que nenhum outro hospital ou unidade de saúde local lhe vão garantir. Por isso, é por aqui o caminho. Estamos a 5 minutos num hospital distrital. Muito bem, César Carvalho, nem só de saúde se faz a ação social e os serviços municipais, o Partido Socialista tem também previsto os apoios a estudantes deslocados. Não sei se dá prioridade a isso ou à questão da saúde. Sim, são prioridades também, mas eu queria regressar um bocadinho, retroceder um bocadinho, dizendo que o Dr. José Damião falou de um incidente esporádico que aconteceu no tempo da gestão do PS, há mais de 12 anos. Na iluminação, que foi durante algum período de tempo, devido a uma intempérie qualquer, que eu já não me recordo. Na verdade, tivemos que, na altura, o Sr. Presidente teve de lançar mão dessa estratégia de cortar a luz a partir de 1h da manhã. Aliás, coisa que aconteceu também nos concelhos, aqui todos à volta. E, portanto, mas depois falou também que é muito fácil elencar as obras. Ele disse, é muito fácil elencar as obras que fez. E falou de Teixeiro.
É pena que ele não tenha ido a Teixeiro desde há alguns meses a esta parte, porque iria ver que a charca está vazia, uma charca de água que lá está vazia, que a forma como estão as ruas. O Teixeiro é uma aldeia fantástica, muito bonita, que tem muitas potencialidades também e ele não tem tido essa atenção. Depois falou também do saneamento e esqueceu-se também que há algumas casas ainda, nomeadamente em Vila Pouca, na Ponta das Tábuas também, que ainda não têm saneamento e estamos já no final do ano 2025. Vamos à saúde, por favor. Sim, e depois também disse que tem um programa. Eu não sabia que tinha um programa. Eu pensei que ele estava, afinal, porque há sempre uma confusão muito grande. Eu nunca sei se estamos perante o candidato ou se estamos perante o vice-presidente da Câmara. Eu não sei se o candidato tem um programa, não tem porque eu ainda não o vi. Agora, o que ele tem são as grandes opções de plano que foram assinadas pelo Sr. Presidente Valdemar Pereira e que ele está a defender. Relativamente a isso, eu também teria alguma coisa a dizer. É que as grandes opções de plano, não falamos do que são as grandes apostas que o Dr. Zé Damião aponta, está elaborado de acordo com o programa Portugal 2030, que tem 5 objetivos. Destes 5, as grandes opções de plano aproveitaram 4 e esqueceram-se de uma, que é o território mais conectado. E, portanto, eu perante esta evidência, eu agora compreendi muitas coisas. Compreendi porque é que os candidatos do PSD afirmam que Tarouca é a nossa casa. Aliás, um slogan bastante infeliz, porque deviam dizer Tarouca é a casa de todos. Nós, quando convidamos alguém para a nossa casa e dizemos Tarouca, sinta-se em sua casa, Tarouca é a sua casa, faça da casa como se fosse vossa. E, portanto, eu compreendo agora porque é que não há transportes públicos, porque é que Tarouca está isolado, compreendo agora porque é que há perda de serviços, porque houve perda de serviços durante estes 12 anos, nomeadamente os da pecuária, por exemplo, porque é que Tarouca deixou de ter uma posição liderante, por exemplo, na agricultura, deixou de ser a região de Varosa para ser a região do Távora-Varosa. E, portanto, eu recordo-me ainda quando havia alguns investidores, alguns agricultores que iam ter ao município de Tarouca para o Sr. Presidente da altura, do PS, os acompanhar a Lisboa. Agora é o contrário. Portanto, mas na saúde, a saúde está mal. A saúde está mal ali a nível nacional. O centro de saúde precisava, e se nós vencermos as eleições, nós não vamos cansar-nos de intensificar a nossa posição junto da Administração Central para que o horário do centro de saúde seja alargado, para que seja equipado com mais recursos humanos, nomeadamente médicos. E, portanto, mas isso nós não podemos fazer porque depende do Governo. Agora, mas há outras coisas que nós podemos fazer, por exemplo, existe uma unidade móvel que percorre as freguesias, e é uma unidade móvel que também já foi criada e ainda bem que a mantiveram durante estes 12 anos, mas era bom que essa unidade móvel tivesse também um médico que pudesse fazer consultas programadas, não urgentes, e também um psicólogo, um técnico de psicologia e da ciência social para fazer a despistagem de alguns problemas e mais. E há um problema que é latente. Que é um problema que é latente, que é a saúde mental, que é muito importante. Para além disso, há a possibilidade de nós podermos fornecer medicamentos gratuitamente e as vacinas. As vacinas, principalmente aquelas que não são comparticipadas que não são comparticipadas e, portanto, nomeadamente as vacinas para a pneumonia. Muito bem. Vamos avançar para outro tema. Eu gostava de abordar um tema em concreto, não só com o Domingos, mas com o Domingos porque sei que é vocal contra este projeto, que é o da exploração da central fotovoltaica que foi inaugurada em junho em Tarouca. É uma grande central fotovoltaica. Questiona o benefício concreto dessa exploração de energia para o concelho de Tarouca. Há preocupações ambientais associadas a esta central fotovoltaica? Estamos a falar, eu quero voltar atrás só um bocadinho relativamente à questão da saúde e fico bastante preocupado com aquilo que ouço. Eu diria até, se havia enormes justificações para que a nossa candidatura da União por Tarouca aparecesse, com esta conversa que estamos aqui,
fica ainda muito mais vincada. Eu fico desiludido quando não se percebe que infraestruturas, por exemplo, como um hospital de retaguarda, é fundamental. Eu até diria que daqui a 10 anos os concelhos de baixa densidade e em processo agudo de envelhecimento terão que ter um hospital de retaguarda. Ou então a outra opção é deixar as pessoas sozinhas. E vamos colocar as pessoas no hospital central, com todos os inconvenientes que isso provoca. As pessoas não têm noção nenhuma do que é a saúde. E saúde, quando falo de saúde, falo saúde na perspectiva holística, ou seja, numa dimensão global, que engloba a qualidade de vida na sua total plenitude. Ficou percebido. Mas fico mesmo muito preocupado, e saindo do tema saúde e Hospital da Retaguarda, acho que nos deve mobilizar a todos, mesmo, porque é um desígnio de cidadania nós lutarmos por esta infraestrutura, porque um Hospital da Retaguarda vai dar qualidade de vida às pessoas. Como a minha mãe dizia, só conhece quem padece, ou seja, só quando nós passamos por elas é que nos percebemos a importância da infraestrutura. Dessas Vamos à central fotovoltaica. Relativamente a essa questão, há uma visão que a União por Tarouca tem para o Concelho de Tarouca, para todo o Concelho de Tarouca, sem nenhuma das povoações em exceção, ou seja, todas as povoações do Concelho de Tarouca são importantes, todas. E a visão que temos é uma visão de ecocidade. Tarouca tem uma particularidade, é um concelho relativamente pequeno, com 100 km quadrados, com 7.000 e poucos habitantes, mas com aldeias lindíssimas e com uma história relevantíssima para o contexto nacional. Aquilo que nós precisamos é ligá-las, conectá-las, criar condições para que o centro urbano de nível 1, que é a cidade propriamente dita, mas depois os outros centros urbanos de um nível de menor densidade sejam também desenvolvidos e não esquecidos, conforme está a acontecer neste momento. Nós temos de ter aldeias devidamente organizadas e ligadas entre si e fazer de todo o Concelho de Tarouca um concelho de cidade. Esta é a grande diferença. E tendo transportes e ligações entre elas e algumas, se possível, por forma a garantirmos a qualidade de vida das pessoas. Quanto ao parque fotovoltaico, a minha grande preocupação, a nossa grande preocupação, a preocupação da União por Tarouca, é que não vamos fazer de Tarouca um espaço de fomento da energia e de cobertura com painéis. Tarouca não vai, nós não vamos deixar que isso aconteça. O Concelho de Tarouca não vai ser coberto por painéis. O Concelho de Tarouca vai ser um espaço lindíssimo que é, infelizmente com a floresta menos organizada, menos precavidos para a possibilidade de um incêndio, mas com um trabalho de organização do território, Tarouca vai ser sempre um espaço paisagístico lindíssimo. Aquela decisão foi uma decisão infeliz, Tarouca não precisava disso, Vila Cheia da Beira também não precisava e, sinceramente, ainda não percebi quais são as vantagens que existem para o Concelho de Tarouca, aquele parque. É precisamente por aí que seguia com o José Damião Melo. Que tipo de negociações fez o município para beneficiar de alguma forma o próprio município desta exploração de uma empresa que não é nacional, que vai vender a energia a uma empresa americana, ainda que a energia seja obviamente injetada na rede nacional, bem entendido. 2 ou 3 temas rápidos e prometo voltar a este rapidamente, mas tenho que o fazer. Primeiro, porque é bom que se reponha à verdade. Nós não ficamos sem iluminação pública durante uma intempérie, foram 6 anos e não temos intempéries com este tempo todo, 4 na gestão do Partido Socialista, 2 na nossa gestão e a seguir transformamos e fizemos então aquilo que vos disse. Muito rápido, só mesmo sobre a questão, se não sei se é candidato ou vice-presidente, eu não me dissocio de quem sou. Sou exatamente as duas coisas. Mantenho as minhas funções de vice-presidente, mas obviamente tendo eu como também um dos pelouros do desenvolvimento local, é óbvio que vamos aqui encontrar algum tipo de pontos em comum. Depois dizer que, sobre a questão da juventude, eu quero dizer isto claramente. Eu tenho uma aproximação com os jovens que me orgulha muito. E orgulha-me porque são tantas vezes com eles que estou sentado a discutir tantas ideias para o nosso território
território e tantas ideias para eles. E dizer que muitas destas ideias que hoje apresentamos no nosso programa são ideias com os nossos jovens, e falo, por exemplo, numa delas, que é um dos pontos que temos no nosso programa, que é território mais inteligente. E quando falamos em território mais inteligente, estamos a falar, e por isso até me parece alguém que anda para aqui a ler um conjunto de coisas nossas, a criação do espaço coworking e a criação de uma incubadora de empresas. E dizer que isto não é nenhuma promessa, está aprovado nos fundos comunitários, vai começar a obra, está em processo de adjudicação. Dizer que este mesmo espaço tem um centro de estágios de novas tecnologias, novas profissões e inteligência artificial. Isto são ideias dos nossos jovens, é fazer com os jovens, não é para os jovens, são coisas distintas. E depois, obviamente, que temos aqui que olhar para aquilo que é redes de internet, o 5G, as zonas brancas, vamos trabalhar também nesta área. Eu não quero perder a oportunidade, eu não sei se vamos falar de turismo, mas eu quero dizer... Se tivermos tempo. Pronto, então eu apelo a todos que nos deixem falar de turismo. Ok, eu vou deixar então rapidamente só isto, sob o slogan Tarouca é a nossa casa. Tarouca é a nossa casa, com orgulho, com paixão, com identidade. E eu percebo isto. Eu percebo porque o César não vive em Tarouca, ou seja, agora provavelmente mudou a residência, mas não vive em Tarouca, não tem origens em Tarouca. Eu percebo o Domingos. Mas isto interessa pouco, reparem, isto interessa pouco à discussão. Isto interessa pouco à discussão. As pessoas também... Já estou a ver que o slogan foi um ataque. Vamos avançar. É pessoal, é meu. Vocês a querem agarrá-lo por ser pessoal. Vamos avançar. Quanto então, muito rápido então, relativamente à questão da central fotovoltaica. Primeiro, é bom que se saiba. Alguém sabe da quantidade de estudos de impacto ambiental que isto precisa fazer? Alguém percebe que nós somos os últimos a ser ouvidos e a única coisa que temos que dar, que é um parecer não vinculativo, é um parecer positivo ou negativo? Alguém percebe que são PIPs atribuídos pelo Ministério da Economia para se instalarem no nosso território? Mas digo, ainda bem. Mas não há nenhuma palavra do município em relação à instalação de um parque dessa dimensão? Não, há um parecer, mas não é vinculativo. Connosco não é não terá mais nenhum parque fotovoltaico. Nós não temos, não haverá, Sr. Domingos, eu vou lhe dizer porquê. O Conselho não vai ser coberto de parques fotovoltaicos. Lá está o senhor na sua fantasia. Não, mas essa pergunta não foi eu que fiz, eu peço que se mas dizer então, na sua pergunta, dizer assim, não, há um conjunto de estudos e a nossa decisão, o nosso parecer, que foi positivo, é bom que se diga, assumamo-lo, ok? É de acordo com todos os estudos que foram feitos naquele território. E vou dizer mais, porque volto a dizer que mais importante trabalhar para as pessoas é trabalhar com as pessoas. Aprovados pelo povo de Vila Chá da Beira, assumidos por eles, são os donos dos terrenos. Os terrenos nem sequer foram vendidos. Eles recebem uma renda por estar a usar aqueles terrenos em nome desta empresa. A contrapartida é essa, era aí que eu queria chegar. Isto é contrapartida para os cidadãos. Evidente. Os cidadãos têm esta contrapartida, uma renda mensal ou anual, que alguns deles até foi antecipada logo no início, cada um negociou como quis. Negociado por cada um deles. Não foi connosco. Não tivemos intervenção sequer nesta matéria. Primeira questão. Segunda questão. O município também recebe uma verba destinada também, ou seja, aprovada pelo facto de termos aqui uma produção de energia limpa. Isto é hoje tão importante. E dizer-vos que recebemos, estão nas nossas contas, não sabem, provavelmente também não estão em interesse, recebemos 1.300.000 euros durante o ano passado, por isso já esteve nas contas de 2024, e dizer que esse montante tem estado a servir para algum tipo de inovação na área da tecnologia e volto a dizer, daquilo que são as energias limpas, as energias renováveis. Quem não se preocupar com a área ambiental, com a proteção do ambiente, com a proteção da floresta, com a proteção também daquilo que são os recursos endógenos que vamos consumindo, porque eles não são infinitos, infelizmente, temos de avançar. Está a fazer Temos uma mesmo de avançar. Muito bem. Eu tenho de dar a palavra ao César Carvalho, foi o único que ainda não se referiu a isto. Estas contrapartidas agora elencadas pelo José Damião fazem sentido para si? Eu acredito e tenho fé que façam. Eu quero dizer-lhes só que eu fico muito triste por saber agora, aliás, eu desconfiava que o slogan Tarouca em nossa casa, se no fundo foi um ataque que fizeram a um candidato que não nasceu em Tarouca, que sou eu, nasci naquele monte ali em cima, estamos na régua, não nasceu em Tarouca e não reside em Tarouca, residi muito tempo. Mas ele esqueceu-se que o presidente atual, que ele apoia, também não reside em Tarouca. E eu acho que isso é um pormenor sem interesse que eu não vou continuar. Eu só tenho pena que na conjuntura atual que se vive contra a imigração e que haja um slogan infeliz deste. Mas dou isso de barato.
Esta questão do parque fotovoltaico é mais um daqueles investimentos que o Dr. Zé Damião falava, que ele sente que se apropriou no município, que o município se apropriou, ou que ele apropriou, que é de investimento privado, tal como os supermercados que existem em Tarouca, não foram iniciativa do município. Aliás, ainda não consegui encontrar nenhuma das obras que ele diz que fez e, portanto, em relação a neste ponto do ambiente, nós temos... Peço-lhe já agora, para fazer uma última ronda, podemos começar por si, sobre o turismo. Que ideias é que há para o desenvolvimento do turismo na região, no concelho? Olha, a primeira ideia é abrir Tarouca ao exterior, é arranjar transportes. Olha, e depois coisas simples, olha, fazer coisas simples como, por exemplo, fazer uma coleção de postais. Um turista que vai a Tarouca não consegue comprar uma coleção de postais, não consegue comprar uma lembrança. Não há um rumo, Tarouca não tem um rumo, não tem um rumo definido. É preciso que haja o levantamento desses produtos endógenos, que é os monumentos, a natureza, e depois fazer projetos e fazer roteiros, organizar guias pelos monumentos. Nós temos um património riquíssimo de turismo religioso, turismo histórico, turismo de natureza. Não existe um centro de turismo, um centro de recepção de visitantes, onde as pessoas se possam dirigir para fazer um roteiro pelo concelho, dando oportunidade e valorizando os restaurantes, deixando dinheiro em Tarouca. Falou-se dos 5G, e dizem isso com muito orgulho. Eu estivesse no lugar do Dr. Zé Damião, ficaria um pouco até com vergonha, porque estamos no final do ano 2025 e há computadores na escola que não têm internet. Há professores que não conseguem desenvolver atividades com os alunos porque não conseguem a ligação à internet, quer dizer. E, portanto, isso são algumas das fantasias que há zonas no concelho de Tarouca, aldeias, em que as pessoas têm de sair de casa para fazer um telefonema, para procurar rede, quer dizer. E portanto, em relação a este aspecto do turismo, eu devo dizer que é necessário, é urgente. Não há, aliás, dizia-se há poucos anos até que Tarouca era o concelho com mais monumentos por quilómetro quadrado. E os monumentos são visitados. Só que as pessoas vão, metem-se no autocarro e saem. Havia, em São João de Tarouca, que é um dos polos mais importantes de recepção de turistas, havia, por exemplo, uma lojinha de lembranças que fechou. Existe num dos antigos edifícios da escola uma biblioteca, um espólio fantástico de trabalhos académicos que está fechado, estão a estragar-se. Há uns anos fez-se um levantamento, houve uma recolha de assinaturas e um pedido de autorização à Assembleia da República para que os dormitórios pudessem ser convertidos, pudessem ser reabilitados e convertidos num espaço de hotelaria, um espaço de congressos, e não se fez ainda nada sobre isso. Eu devo dizer que tenho contactos com investidores que estão interessados em investir não só nos dormitórios, mas também no contexto natural. Por exemplo... E para terminar, por favor, César. Olha, em São João de Tarouca, a gestão do PS há uns anos conseguiu captar muitos milhões para Tarouca, não sei quantos, ao certo, com um programa que se chamava Aldeias Vinheteiras. Duas aldeias vinheteiras. Há uns tempos houve um dinheiro que foi distribuído aqui no Douro para reabilitar os muros dos socalcos das margens, e o município de Tarouca não conseguiu captar um cêntimo que fosse para reabilitar, por exemplo, os muros da Coitada em São João de Tarouca, que foi ali que os monges de Cister começaram a ensaiar os muros que trouxeram depois para Tarouca. Muito bem. Domingos Nascimento, qual é a ideia para o fomento do turismo? E sabemos já agora, e até porque veio isso à conversa, segundo a Pordata, Tarouca é o concelho que mais aumentou a capacidade dos alojamentos turísticos entre 2019 e 2024, passou de 70 para 262 camas. Como é que se potencia, como é que se potencia os proveitos do turismo, tendo em conta esta oferta que tem aumentado? É importante realçar um aspecto. Fala-se das políticas de juventude, mas os frutos das políticas de juventude no concelho de Tarouca são zero. Ou seja, nenhum jovem
viu a sua vida melhorada pelas políticas de juventude deste Executivo. E eu gostava, e particularmente, do Sr. candidato pelo PSD, com toda a consideração que ele sabe que eu tenho por ele, mas isso não é suficiente. Ou seja, as políticas de juventude têm que ser coisas estruturantes, coisas que mudem a vida das pessoas. Eu começo também a continuar a ficar um pouco mais preocupado, porque eu vejo o José Damião e o César falarem do passado. Nós aquilo que precisamos é de falar de futuro. Tarouca tem que ter uma visão, tem que ter um projeto e tem que ter atitude, tem que se trabalhar. A União quer trabalhar em todo o Conselho e para todas as famílias. E isto quer dizer muito, quer dizer que ninguém tem privilégios especiais. E, relativamente ao turismo, aquilo que eu quero dizer é que também não há privilégios especiais. Todo o Concelho de Tarouca tem um potencial turístico imenso, mesmo. Nós provavelmente seremos dos concelhos mais ricos do país, porque em 100 km quadrados nós temos coisas extraordinárias. E elas não são só para ser vistas, elas são para ser usufruídas e potenciadas em termos económicos, ou seja, que melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem lá. Porque senão o turismo de passagem, que é aquele que existe neste momento, não dá nada a Tarouca, ou dá muito pouco a Tarouca. Tem que se trabalhar para que fique a verba como É preciso, como é que se pode fazer isso? ter visão, estratégia e ação. É preciso fazer coisas. Ainda no domingo fui a São João de Tarouca e é uma desolação, porque os turistas chegam, saem do autocarro, vão ver a igreja, saem da igreja, entram do autocarro e vão-se embora. E como é que se pode É fazer este com que turismo eles que queremos? não entrem no autocarro Absolutamente. imediatamente? Tem Como é que se pode? Tem que haver uma estratégia claríssima para a Tarouca, com animação que permita que as pessoas se fixem e permaneçam durante algum tempo nas localidades que visitam, mas muito mais que isso. É acabarmos com o monopólio dos grandes operadores que não deixam nada em Tarouca, absolutamente nada. Chamar outros operadores, obrigar estes a... Não, nós temos que obrigar estes a pagarem alguma coisa ao município para que esse dinheiro seja possível depois partilhá-lo, criando melhores condições de vida dos mais velhos, dos mais jovens e das crianças do nosso Concelho de Tarouca. A continuarmos com esta política de eventos desgarrados sem estratégia, não vamos a lado nenhum. Embora o número de camas tenha aumentado, algumas delas já existiam, mas foram licenciadas, e não vale a pena entrar em pormenores, porque é que elas foram licenciadas entretanto, mas a verdade é que só 20% da capacidade instalada tem sido utilizada, por exemplo, e isso é muito baixo, é mesmo muito pouco, e o turismo não pode ficar como uma atividade marginal. Tem que ser uma atividade fundamental, com articulação com a agricultura, com o comércio, porque os comerciantes não dão conta que sequer que existem turistas, a não ser um outro restaurante que tem aproveitado, mas precisam disso. Ou seja, a Tarouca, o produto interno bruto de Tarouca é cada vez mais baixo e isso não pode acontecer. Nós temos que transformar rapidamente o tecido produtivo do Concelho de Tarouca, até pelas grandes referências que temos, e essas grandes referências devem ser o nosso mote, digamos que o nosso lema para conseguirmos mudar as coisas. Está percebido, José Damião, não temos muito tempo para divergir. Eu peço-lhe que tente num minuto explicar como é que pretende ocupar as camas que foram criadas. Rapidamente sobre esta questão e dizer, mas tenho que dizer que os imigrantes são bem-vindos a Tarouca, venham eles, nós estamos cá para os acolher se vierem obviamente com o respeito pela comunidade, com a vontade também de ser parte dessa mesma comunidade da sociedade. Tarouca haverá de acolher e por isso só queria deixar isto claro, até porque faz parte também daquilo que é a minha ideologia, não deixava que isto passasse em branco. Dizer-vos o seguinte, em 2013, quando falamos em tudo isto e não olhando para o passado, porque isto é que faz futuro, Salzedas, por exemplo, ou São Pedro de Tarouca, dois eventos icónicos em Tarouca, estavam fechados. Não estavam abertos, fomos nós que os abrimos, fomos nós, com o pessoal do Executivo, que fez a abertura destes monumentos. Obviamente, se as pessoas não vão para ver pedras, as pessoas vão atrás de eventos, vão atrás de história, vão atrás de momentos e, por isso, nós é isso que temos feito naquilo que é o turismo em Tarouca. E dizer-te, caro César, que
temos que nos decidir se esta coisa, o privado veio sozinho, a Câmara fez com que viesse, porque o 5G já é culpa de, a loja que está fechada já é culpa de, mas aquelas todas que abriram afinal não é culpa de ninguém. Por isso, vamos com este coisa. Sim, mas sobre os dormitórios de São João... que abriram? Sim, abriram, acabei de Dormitórios? falar. Sim, sobre os dormitórios de São João que acabaste de falar, obviamente continuamos um processo, o processo não está aceito pela IP, a IP neste momento é o Instituto do Património, era outro nome até há pouco tempo e não foi aceito, mas tudo bem, mas dizer-te que, por exemplo, em Tarouca, a curto prazo, teremos uma UPT, uma Unidade Patrimonial Territorial, sediada em São João de Tarouca, com os técnicos lá a trabalhar. Sobre a questão do turismo. E para terminar, dizer que é uma aposta clara para para os próximos anos em Tarouca. E porquê? É uma aposta que tem dado resultados. Quero dizer-te que nós aumentamos, obviamente, o número de alojamentos de 72 para 262, ou seja, 363%. Mas quero-te dizer que, quando às vezes mas calma, são pessoas que... Não. Dizer que passamos de 6.419 dormidas no mesmo ano para 18.481, ou seja, mais 290% em número de dormidas. E sobre a questão do PIB ou do VAV, Valor Acrescentado Bruto, mais uma mentira aqui neste processo. É assim, o nosso VAV aumentou de 2003 de 18 milhões para 39 milhões, mais do dobro. Estamos a falar de coisas completamente... Sobre a utilização, a dizer que 20% não estão a ser utilizados, só 20%, é mentira. Cerca de 40% de taxas de ocupação durante o ano todo e mais de 70% durante o verão. Ficou defendida a sua ideia. Só mesmo dizer isto, vamos avançar. Para nós o turismo haverá de ser sempre um ponto de honra, até porque eu acho que Tarouca tem que apostar naquilo que é a sua riqueza natural, nos seus produtos endógenos naturais e, acima de tudo, na área turística, até porque temos mesmo muito para continuar a fazer. Muito bem. Peço-lhe a sua declaração final, por favor, e vamos aos 30 segundos, porque já estamos a queimar o tempo. A minha declaração final é dizer-vos que em Tarouca, acima de tudo, gostamos de acolher, gostamos de que quem connosco faz o dia-a-dia garanta efetivamente que sente a identidade de um povo, do povo tarouquense. E por isso, nesta minha intervenção final, eu quero dizer claramente o seguinte: os tarouquenses conhecem-me, os tarouquenses sabem quem eu sou, os tarouquenses, além de me terem vindo crescer, fui sempre parte deles, fui sempre parte no dia-a-dia com cada um deles. Fiz parte de várias associações, estou no movimento associativo há muitos anos, estou na rua com todos eles, fazem de mim mais um. Eu não sou ninguém que de cima do monte vem encontrar soluções para os tarouquenses. Eu estou no meio de vós e as minhas soluções, as soluções que temos do PSD para os próximos anos, são soluções encontradas com os tarouquenses e para os tarouquenses. Por isso, conto com a vossa confiança e na esperança de um futuro cada vez melhor. César Carvalho, por favor. Olha, eu quero dizer que perante uma visão de números, de muitos milhões, que eu não sei onde estão, e uma visão holística de obras e de um concelho que ninguém compreende, eu quero dizer que estamos prontos. Estamos prontos para fazer as obras pequenas. As pequenas obras, aquelas que são importantes para a vida das pessoas, aquelas que mexem com a vida das pessoas e que contribuem para o seu bem-estar, aquelas pequenas obras que têm a ver com a rua por onde as pessoas passam, pelos caminhos agrícolas que eles atravessam, pelos pequenos melhoramentos nas suas habitações, de aquecimento, de umidade. Dizem muitas vezes que eu não tenho perfil de político, é verdade. Eu sou apenas um tarouquense, uma pessoa que está aqui para servir como sempre fiz na minha vida, sem mordomias, sem procurar prestígio, sem procurar fama. Eu sou um candidato feliz, porque comigo tenho uma equipa, um grupo de mulheres e de homens que perfilharam também este mesmo espírito de serviço e, portanto, estamos prontos para servir Tarouca e os tarouquenses. Muito bem. Domingos Nascimento, por favor. A União por Tarouca quer trabalhar para transformar. Aquilo que vimos hoje aqui é que temos um candidato pelo PSD, e não tenho nada contra o PSD, não tem nenhum projeto para Tarouca. Zero projeto para Tarouca. O candidato do PS, embora com boas intenções, não tem uma visão larga e profunda do potencial deste concelho. Aquilo que queremos é claramente apostar nos mais jovens, nos adultos que estão neste momento na atividade profissional
e nos mais idosos, sem esquecer naturalmente as nossas crianças. Mas também sem esquecer os tarouquenses que estão pelo mundo. Eles têm que fazer parte desta transformação. Tarouca tem que apostar na agricultura, Tarouca tem que apostar no comércio, Tarouca tem que apostar na indústria e na inovação. Tarouca tem que apostar na saúde, Tarouca tem que apostar na educação, Tarouca tem que mudar para transformar. A União por Tarouca quer trabalhar em todo o concelho, com todas as famílias, sem exceção. Bem, muito obrigado, Domingos Nascimento, da União por Tarouca, César Carvalho, do Partido Socialista, e José Damião Melo, pelo PSD. Muito obrigado aos três pela presença e por este debate, que espero tenha sido esclarecedor para os cidadãos de Tarouca. Continuaremos por todo o país, do território continental, a ajudá-lo a tomar decisões para o próximo dia 12 de outubro. Obrigado.